E a gente segue falando sobre essa medida provisória. Temos um convidado agora, é o advogado tributarista Davi Andrade Silva. Doutor Davi, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Brau. Boa noite a todos que nos acompanham. Ô, doutor, na prática, para o usuário, para quem aposta, para quem joga nesses sites, vai ficar mais caro então, doutor? O valor das apostas deve subir? Vai ficar mais caro. A proposta que a gente viu pelas notícias de hoje, né, veiculadas pela imprensa, é de uma tributação nas casas de apostas de 16% sobre o resultado, né, que é a diferença entre a receita bruta e o prêmio pago, né, e uma tributação também sobre o apostador, sobre quem ganha, e essa tributação seria na ordem de 30% sobre o ganho, sobre a receita bruta do prêmio. Além dessa tributação anunciada de 15% ou 16%, ainda não sabemos se vai ser 15% ou 16%, as notícias ainda estão um pouco confusas, essas empresas terão que ter domicílio no Brasil e serão tributadas como qualquer outra empresa no Brasil. Quer dizer, além dessa tributação dos 15% ou 16%, as empresas serão tributadas adicionalmente com todos os tributos que incidem normalmente sobre as empresas no Brasil. PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, enfim. Isso em relação ao modelo de tributação das casas de apostas no mundo, né, praticamente dobra a tributação. A gente tem um parâmetro, por exemplo, pioneiro do Reino Unido. No Reino Unido, as casas de apostas são tributadas a 15% apenas. O apostador não é tributado e não há nenhuma tributação adicional. No caso do Brasil, nós teremos 15% ou 16%, mais os tributos corporativos normais, comuns a qualquer companhia brasileira, e mais o tributo devido pelo apostador no momento que ele recebeu o prêmio. Quer dizer, vai ser uma tributação mais do que o dobro praticado pelo mundo moderno, vamos dizer assim, pioneiro nesse tipo de tributação como o Reino Unido. Pois é, doutor, e isso talvez inviabilizaria a atividade dessas empresas ou não chega a tanto? Seria um peso financeiro tão grande que poderia acabar com esse modelo de negócios ou não? Eu acho que não acabar, sabe, Brown, porque é um mercado muito rico, né? É um mercado que movimenta ainda muito dinheiro, mas tende a afastar algumas casas de apostas, porque elas vão olhar, evidentemente, pelo tamanho da tributação. Embora a tributação do prêmio seja do apostador e não da casa, é claro que isso afugenta o apostador, né? E na medida em que a casa vai pagar não só os 15% ou 16%, mas todos os tributos comumente incidentes nas atividades econômicas aqui no Brasil, isso dobra a conta. Então, é claro que as casas, os sites de aposta, né, esse mercado de bets, eles vão examinar isso e vão ver se vale a pena continuar dentro desse mercado milionário, que de fato é, né? Eu não estou dizendo que seja injusta a tributação. Eu acho que é até correta, porque é uma tributação praticada mundialmente. Mas no Brasil, tudo é tratado com grande voracidade, né? Então, aquele tributo que seria 15%, 16% no resto do mundo, aqui passa a ser 30%, 40%. E isso pode, evidentemente, afugentar casas de apostas dentro dessa estrutura que o governo federal está propondo, né? Acaba tendo impacto também, né, doutor? Não só nesse mercado das empresas de apostas, né, como em outros mercados que correm lateralmente a ele, né? Os próprios times de futebol, né, que tem hoje as empresas de aposta como patrocinadoras, o nosso mercado de mídia aqui, né, imprensa esportiva, enfim, todas essas áreas ali que estão indiretamente relacionadas ao mercado de apostas e que tem hoje como patrocinadores ou anunciantes esses grupos, vão ser afetados, né, doutor Davi? Sem dúvida, Brown, sem dúvida. Se houver um afastamento desse mercado por conta dessa tributação escochante, é claro que todo mundo perde. Perdem os anunciantes, perdem os times que são patrocinados, perde o mercado, os empregos que são gerados por esse mercado, né?
é o que eu tenho dito assim, né? Esse governo, a pauta desse governo, a gente tem visto isso, é sempre a arrecadação, é sempre a tributação, é sempre o aumento da carga tributária. Não se pensa de modo inverso. Quer dizer, não se pensa de forma que a tributação mais amena pode trazer mais arrecadação pelo incentivo à atividade econômica. Não, esse pensamento não passa na pauta do governo federal. O governo federal tem só um discurso: aumento da carga tributária, tributação, criação de tributo novo, incidência de tributo. Não estou discutindo aqui se é justo ou injusto tributar as casas de aposta, né? Até o mundo tributa, mas é a questão posta no ambiente do governo, no ambiente do Brasil, né? É distorcido. A tributação passa a ser o único objetivo: aumento de arrecadação tributária para arcar com essa farra de gastos que o governo nunca pensou em reduzir. O gasto não se mexe na receita. Então, vamos buscar fontes de receita, vamos buscar novos mercados não tributados, vamos cortar isenções, vamos cortar incentivos, né? Sempre no pensamento do aumento da arrecadação tributária. Nunca, jamais na diminuição do Estado ou na redução do Estado como forma de fomentar o crescimento econômico. Isso é um infortúnio. Infelizmente, uma infelicidade que nós estamos vivendo, né? E isso que o senhor está falando, doutor Davi, tem relação, essa sanha arrecadatória, essa busca do governo por fontes de receita, isso tem a ver também com o novo arcabouço fiscal, com o marco fiscal que o governo propôs ao Congresso? A gente estava até falando sobre isso mais cedo aqui no começo do jornal, trouxemos a notícia de que vai ser adiada a votação, a apresentação do relatório, do parecer pelo relator, mas está para ser votado nas próximas semanas, né? O Congresso está bem perto de aprovar o marco fiscal enviado pelo governo federal. Tem relação com o marco fiscal, essa busca do governo por arrecadação, é uma tentativa de fazer fechar a conta daquilo que foi proposto no arcabouço, doutor? Não tenha dúvida, Bruno, não tenha dúvida. Esse arcabouço fiscal, até disse outro dia aqui na Jovem Pan, é mais para calabouço do que para arcabouço, né? Esse arcabouço fiscal, na verdade, é um cheque sem fundo, né? Tem lá 13 ou 14 pontos de fragilidade em que o governo pode gastar estourando esse arcabouço. E é claro que o governo busca arrecadar, porque as dívidas já foram contratadas, ou estão sendo contratadas, né? A despesa já está aí. E o governo quer arrecadar para cobrir essa despesa contratada e aquilo que vai ser contratado. O governo expansionista, né? Não pensa em cortar tamanho, não pensa em diminuir, né? Um Estado que gasta mal e porcamente. Nós aqui, cidadãos, estamos pagando essa conta com os nossos tributos, com o trabalho nosso, e o governo não quer pensar em diminuir. Então, se não quer pensar em diminuir, quer pensar em gastar, qual que é a solução? Aumentar a receita. E a receita vem de onde? Só vem de um lugar. A receita vem dos tributos que nós pagamos, né? Infelizmente, tem tudo a ver. Arcabouço fiscal, reforma tributária, né, que aí está em discussão, e essas medidas pontuais de aumento de carga tributária por setores. A bola da vez agora são as casas de aposta. Alguns dias atrás, nós vimos um movimento que foi paralisado do governo federal de tributação das pequenas importações, das importações até $50, né? Nós até falamos sobre isso, né? O governo queria cortar as isenções. Então, veja, há sempre esse movimento pontual, né, na busca de arrecadação. Esse é o único discurso hoje do governo federal: aumento da arrecadação. Lembrando daquele personagem icônico, né, da escolinha do professor Raimundo, esse governo só pensa naquilo, viu, Bruno? Só pensa naquilo. Doutor, e do ponto de vista de fiscalização, porque até no caso das
compras internacionais, né, que o senhor mencionou agora, essa foi uma das justificativas do governo, né, ao dizer que havia um desvio de finalidade que poderia estar servindo, essas compras poderiam estar servindo como uma forma de contrabando, que era necessário ampliar a fiscalização. Da mesma forma, apareceu esse discurso agora em relação às casas de aposta, né, o governo dizendo que era preciso endurecer também a fiscalização. O senhor vê essa necessidade e o que é que prevê a medida provisória? Como é que se daria esse trabalho de fiscalização e do recolhimento dessa nova tributação, doutor? Pelas notícias que a gente viu até aqui, a medida provisória não tem texto, a gente não viu nada ainda efetivo, mas pelas notícias que vimos, essas casas de apostas teriam que estar domiciliadas no Brasil, portanto registradas como pessoas jurídicas no Brasil, pagariam um pedágio para o governo federal, algo em torno de 30 milhões, pelo menos é essa a notícia, para se instalarem, né? Teriam que comprovar procedimentos em relação aos meios de pagamento, enfim, uma série de normas regulatórias. O objetivo é que seja fiscalizado. O mote é essa fiscalização em função dos vários casos que estamos vendo aí, né, em relação a fraudes nesse mercado de apostas. Mas esse no meu modo de ver, Brau, é o pano de fundo, assim, de fato o objetivo é a arrecadação. Então a bola da vez são as casas de aposta. Amanhã a gente não sabe o que vai ser. O governo está sempre buscando aí, pontualmente, fontes novas de arrecadação. A fiscalização, como é naquele caso lá que nós falamos das importações, né, até $50, por que $50? Por que esse limite mínimo de importação isento de imposto? Esse limite máximo? Porque é praticamente impossível fiscalizar as remessas de pacotes, né? Eu acho que eu vi um número parecido, são quase 500 mil pacotes dia encomendados, né, vindos do exterior. Como é que vai se fiscalizar isso? Não há aparato fiscal possível para isso. Por isso o limite de isenção, né, para criar uma possibilidade de ter mais tráfego de importação. É claro que há sonegação, que há fraude, mas por que a fraude e a sonegação? Nesse caso, porque a alíquota é de 60%. A alíquota do imposto de importação é de 60%. Fosse menor, não teríamos essa probabilidade e o governo estaria arrecadando mais. Não estaríamos nem preocupados com fiscalização. É essa mesma questão agora na questão da casa de apostas, né? Nós temos um mercado que no mundo tributa Portugal 7,5% ou 8%, França 7,5%, 8%, Inglaterra 15%. Sim. Aqui nós vamos tributar mais que 30% e ainda vamos tributar o apostador com 30%. Quer dizer, afasta, naturalmente afasta o empreendedor, porque é um sistema baseado pura e unicamente na arrecadação e não no estímulo ao empreendedorismo, infelizmente. Muito bem, a análise do Dr. Davi Andrade Silva, ele que é advogado tributarista. Obrigado, viu, doutor Davi, mais uma vez pela presença, sempre bom ouvi-lo por aqui. Uma boa noite, até uma próxima. Eu que agradeço, Brau, agradeço a todos, uma boa noite a todos. Obrigado.